Bem, galera, bem-vindos à aula 4 da playlist de Inteligência Emocional. Essa aula é chamada de Os Quatro Pilares porque agora a gente vai sair um pouquinho daquela parte mais biológica que a gente estava vendo o cérebro e etc, para começar a ver de fato os aspectos desse tipo de inteligência, né? Então, quais características realmente compõem alguém que é emocionalmente inteligente? É isso que a gente vai ver hoje. O planejamento dessa aula é bem simples porque ela é uma aula um pouco mais expositiva sobre a introdução desses aspectos dos pilares. Então depois a gente vai ver um por um com muita calma e detalhe, mas então a gente vai ver quais são os quatro pilares e as 12 maneiras com que eles se dividem. E por último, para terminar, uma pequena atividade prática para poder exercitar um pouquinho o nosso autoconhecimento, certo? Enfim, quais são os quatro pilares que a gente vai estudar? A gente vai dividir eles de algumas maneiras. Primeiro é a maneira, pessoal, então a nossa análise enquanto indivíduo, e social, a nossa análise enquanto num meio com outras pessoas, com outras interações além de nós mesmos. Além disso, a gente vai ter a minha visão, então o que eu penso, o que eu vejo, certo? O que está na minha cabeça, e as minhas ações, então o que eu faço com essas observações que eu fiz. As minhas observações acerca de mim mesmo, certo, do meu indivíduo, a gente chama de autoconhecimento. E o que a gente faz com isso, a ação que a gente toma, é chamado de autogestão. Então, esses já são dois pilares. Em relação ao social, o nosso olhar para o outro, o olhar para o nosso meio, para o nosso entorno, a gente chama de empatia. E o que a gente faz com essa empatia, com essa percepção do outro, a gente chama de gestão de relacionamento. Obviamente não é apenas o relacionamento amoroso, é qualquer outro tipo de relacionamento. Seja ele familiar, seja ele na escola, num emprego, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Então beleza, essa parte é super rápida. Agora a gente vai entrar a fundo em quais são as 12 divisões desses pilares. No pilar 1 do autoconhecimento, a primeira divisão é o próprio autoconhecimento. O nome já é bem explicativo, então você se conhecer, certo? Reconhecer os seus gatilhos emocionais, ou seja, o que te deixa com determinada emoção, seja ela boa ou ruim. Entender as suas emoções e como elas funcionam. Ter ciência das suas capacidades, dos seus defeitos, nos seus pontos positivos e negativos. E uma coisa muito importante que a gente vai ver muito é dar nome às emoções. Então, a capacidade de você entender a emoção, ela está muito relacionada com o nome que você dá. Se você consegue descrever ela com nomes, com palavras, cada vez mais você vai conseguir entender e controlar elas. A gente chama o pilar 1 do autoconhecimento da base, de todos os outros tipos de inteligência emocional. Porque se você não se entender, não tem como você tentar entender o outro, não tem como você tentar se gerenciar ou gerenciar a sua relação com as pessoas. Você primeiro precisa se entender para fazer tudo isso. Então é uma das partes mais importantes para começar, pelo menos. Passando para o pilar 2 da autogestão, a gente vai perceber que o autoconhecimento é como se fosse a teoria, a parte que a gente observa, e a autogestão é a prática, então é a nossa ação, é como literalmente se fosse um estudo para depois você aplicar. A autogestão, então, é você gerenciar os conhecimentos que você obteve no autoconhecimento. Isso envolve várias coisas, pensar em estratégias e tomar decisões para melhorar alguma coisa, e enfim, a gente vai ver agora as subdivisões dessa autogestão. A primeira é a gestão das emoções, então, depois de você interpretar, com o autoconhecimento, você agir de acordo com essa interpretação do que você sente. E como a gente já vem falando algumas aulas, mas eu vou sempre retomar, isso não significa usar a razão acima da emoção, certo? A gente já viu que a emoção tem sim muita importância e vai ver ainda mais. A questão é que a gente tem que equilibrar esses dois tipos de inteligência. Ainda no pilar 2 a gente tem a adaptabilidade, então a preparação para o novo e para a mudança, que normalmente é uma coisa que muita gente acha complicado, entrar numa escola nova, num emprego novo, num relacionamento novo, enfim, precisa de muita preparação para essas mudanças bruscas na vida. A divisão 4 e 5 são um pouco relacionadas. A 4 é a orientação para a realização, então você ter um objetivo, ter um alvo, você lutar por esse objetivo, é uma coisa importante para a nossa autogestão também. E o que está relacionado com isso é o otimismo. Então, pensar positivo e acreditar em si mesmo, entender o seu potencial também é bem importante. Essa parte do otimismo eu sempre achei um pouco contraditória, porque muitas vezes essas frases irritam algumas pessoas, incluindo a mim,
elas já me irritaram bastante como aquela coisa bem de coach, né? Você tem que mudar o seu mindset, mudar a sua maneira de pensar, ou simplesmente seja mais positivo. Já teve uma época que eu me irritava um pouco porque eu nunca fui muito otimista. Mas a gente vai ver que isso tem sim o seu valor, né? Você não pode ser bobo de achar que tudo vai dar certo, mas você saber reconhecer quais são seus pontos fortes, por exemplo, para ter uma maior confiança, é uma coisa muito boa e muito saudável. O sistema de crenças, né, esse mudar o mindset, ele tem um fundo de verdade também, por mais que muitos coaches ou, enfim, outras pessoas banalizem essa coisa do mindset. A crença do ser humano tem sim um poder muito grande e a gente vai ver isso um pouco mais a fundo nas próximas aulas, então eu só queria deixar isso aqui porque eu sei que talvez algumas pessoas não gostem muito dessa parte. Muita gente não gosta de admitir ser otimista ou prefere ser pessimista, por exemplo. Então eu só queria deixar isso bem claro. Passado então essa parte um pouco mais polêmica, a gente tem o pilar 3, que é o da empatia. É um conceito que eu imagino que muitas pessoas já tenham ouvido falar e eu acho uma das coisas mais primordiais na nossa existência, sendo sincero. É basicamente a habilidade de você se colocar no lugar de outra pessoa. De você entender expressões não verbais, principalmente dos outros, então, só de olhar para a pessoa que tá mal ou que tá feliz, você entender o que ela tá sentindo, como que você pode ajudar ela, certo? Sem necessariamente precisar conversar. Então, uma coisa não verbal também é bem importante, os sinais que elas dão. Essa habilidade possibilita, por exemplo, a compreensão maior, uma colaboração maior, até negociação em casos de empresas ou, enfim, em qualquer gestão de relacionamento, por exemplo, uma conexão emocional maior, além de identificar necessidades que outra pessoa tem sem que ela precise falar para você verbalmente. Então é uma das coisas mais importantes na minha opinião. A divisão 7 é a consciência organizacional. Ela está muito relacionada à empatia, como eu tinha dito, de você entender os outros, por isso é uma habilidade de líderes e de administradores. Lembrem daquela discussão de QI versus QE que a gente teve algumas aulas atrás? As pessoas que têm um coeficiente emocional melhor, normalmente elas se destacam nesses aspectos de liderança justamente por causa disso. Porque se você tem uma percepção de empatia, você consegue, né, perceber os outros no seu ambiente social e ver as coisas em macro. Então, entender as relações entre as pessoas, quem trabalha bem com quem, quais são os seus pontos fortes e fracos, como que você pode relacionar essas pessoas e por aí vai. Eu vou sempre retomar também a importância da ética, certo? Então, esse conhecimento, você, de certa forma, pode aprender a manipular as pessoas, por exemplo. Se você sabe como todo mundo funciona, você pode fazer as coisas de um jeito que você vai se beneficiar. Então, é muito importante a questão da ética também. A gente sempre vai retomar essa responsabilidade que vem com esses ensinamentos. Ainda nesse aspecto da liderança, a gente tem então o pilar 4, com a gestão de relacionamento. Como a gente tinha visto antes, né, o autoconhecimento era a teoria e a autogestão era a prática. Agora a gente tem a empatia sendo a teoria, que a gente viu agora há pouco, e a gestão de relacionamento sendo a prática. Então agora que eu percebi o outro através da empatia, eu tenho que me relacionar com essa pessoa, certo? Então eu vou poder gerir esse relacionamento. Quais são as subdivisões desse pilar? A influência, o 8. A capacidade de se colocar, de comunicar, de convencer, certo? De você ter a sua voz ouvida. Novamente, a questão da ética. Então você tem que saber isso sem apagar o outro. Você tem que se posicionar de uma maneira educada, de uma maneira certa, certo? Não é só fazer isso de qualquer jeito. A divisão 9 seria a didática, que é a capacidade de ensinar, certo? A gente vai ver isso bastante no Projeto Fogo, no projeto da educação, mas a gente vai ver um pouquinho aqui também. E para terminar, as 3 últimas divisões são a gestão de conflitos, que eu acho uma área muito interessante de estudar, por causa desse conceito da comunicação não violenta, dando uma adiantada já no que é uma maneira de você se colocar em um conflito, em uma discussão, que você seja assertivo, que você diga os fatos sem magoar as pessoas, sem pressupor nada, sem preconceitos, sem, tipo... Enfim, você colocar a sua opinião e ponto. Aquilo é um fato e você vai analisar aquilo, certo? Você não ofender ninguém. Eu acho uma área bem interessante de estudar e a gente vai ter bastante aula relacionada a isso. As últimas duas são o trabalho em equipe, que o nome já diz exatamente o que é, né? Não preciso explicar tanto.
E a liderança inspiracional, então você ser motivador, você ser um líder, mas um líder que põe o seu time pra cima, não pra baixo, né? A gente tem muito líder que atrapalha normalmente, a gente tem que ser um líder motivador. Como eu disse, todos esses conceitos a gente viu bem por cima, só para ter uma noção do que a gente vai estudar, né? Uma apresentação das próximas aulas. E agora que a gente tem essa noção geral, vamos para uma rápida atividade prática. Qual que é a minha ideia? A gente teve então uma visão geral das 12 capacidades, que eu listei aqui novamente, né? Sem número nem nada, mas as 12 capacidades que compõem os 4 pilares da inteligência emocional. O que eu quero que vocês façam é que, anotando num papel, ou pensando, ou conversando com alguém, enfim, da maneira que você achar melhor, você vai dar notas de 0 a 10 para si mesmo em cada uma das 12 competências. Então 0, obviamente, se você tem um domínio muito ruim daquela competência, e 10 se você tem um domínio muito bom. Depois disso, você vai responder as perguntas. Por que eu me dei essa nota? Como que esse fato, como que essa nota que eu me dei me faz sentir? É uma coisa boa, é uma coisa ruim? Eu tenho orgulho disso? Eu tenho vergonha disso? Eu devo melhorar em alguma coisa? Como que eu posso melhorar, caso eu precise? Uma questão importante em relação a tudo isso. Eu posso ser muito bom em uma coisa e horrível nas outras? Eu posso tirar 0 em várias e 10 em várias aptidões? Lembrem-se que a resposta é sempre o equilíbrio. Lembrem-se da lótus branca, certo? Então, assim, não é uma regra, né? Eu não tô querendo ditar o modo de viver de ninguém, mas o ideal é que a gente tenha um pouco de cada uma dessas coisas. Você pode ser um pouco melhor em uma coisa ou outra, mas o ideal é ter um equilíbrio, certo? Depois que vocês terminarem essa reflexão, se vocês sentirem alguma coisa, quiserem compartilhar com a gente aqui nos comentários ou nas redes sociais que a gente tem, estão todas na descrição, né? Seria muito legal ouvir a opinião de vocês. Eu sei que é uma aula bem introdutória, né? A gente não entrou profundamente em nenhum assunto, mas ainda assim seria legal a gente conversar um pouquinho sobre, mesmo sendo superficial. Enfim, eu aguardo vocês nas próximas videoaulas. Se vocês gostaram, por favor, deixem o apoio de vocês. Tá passando aí a telinha da doação, certo? Você pode ajudar do jeito que achar melhor. Se inscreva no canal, dê like, mande esses vídeos para as pessoas que você acha que podem precisar disso. E, sinceramente, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, acho que todo mundo precisa desse tipo de conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.